Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Nós vamos para a parte 2 da mensagem que nós pregamos na semana passada. A gente vai complementar essa manhã, que tem por tema Igreja Local. Estamos entendendo tudo errado. Vamos ler Mateus 20, versículo 25. Acompanhe o texto da palavra do Senhor nessa manhã. Então Jesus, chamando-os para junto de si, chamando quem? Os discípulos, disse a eles: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, irmãos? Texto da palavra de Deus lido nessa manhã para a nossa edificação. Irmãos, só para recapitular o que nós falamos aqui na semana passada, para retomar aqui também aquilo que pretendemos ministrar nessa manhã. Nós começamos a trazer aqui um pouco mais de luz sobre o que é a igreja local. E nós vimos, entre outras coisas, que a igreja local, ela é a autoridade na terra que Jesus instituiu para afirmar e confirmar de maneira oficial a minha e a sua vida cristã. Nós precisamos da igreja local porque ela tem autoridade dada por Deus, instituída. A igreja local foi instituída por Jesus para afirmar a nossa vida cristã e para confirmar. Então a igreja local recebe o cidadão do reino de Deus e confirma que esse cidadão permanece de acordo com as leis do Evangelho. Ele continua com o seu passaporte vigente. Não é isso? O Jonathan Leeman, presidente da Nove Marcas, lá nos Estados Unidos, da Igreja Batista Capital Church, em Washington, ele, no livro Membresia na Igreja, ele vai falar: assim como a Bíblia estabelece o governo de sua nação como sua maior autoridade na terra quando se trata de sua cidadania nessa nação, da mesma forma estabelece a igreja local como sua maior autoridade na terra quando se trata do seu discipulado cristão e da sua cidadania na nação de Cristo, a presente e prometida no futuro. Então, estamos falando de igreja local como autoridade dada por Deus para tanto reconhecer uma pessoa que se converteu a Jesus, como também para continuar confirmando essa profissão de fé. Porque alguém pode, naturalmente, fazer uma profissão de fé e não confirmar depois de um tempo. Não é isso? Quantas pessoas que você conheceu que fizeram profissão de fé foram batizadas, passaram a pertencer à igreja de Jesus, estavam ali arroladas a um rol de membros, mas com o passar do tempo, essas pessoas abandonaram a igreja, abandonaram a fé. Você conhece algumas pessoas assim? Eu conheço uma série de pessoas assim. Nada garante que você que está na igreja permanecerá até a volta de Jesus. E quem é que vai confirmar? Quem tem autoridade para dizer: esse é convertido, esse é discípulo, esse é cidadão do reino de Deus, esse tem uma fé legítima? Quem tem autoridade para confirmar a fé de alguém, de um indivíduo? Diga assim: igreja local. Deus, em Cristo, deu as chaves do reino para a igreja local
E assim ela liga na terra e liga no céu a profissão de fé de uma pessoa. E enquanto ela confirma, enquanto ela caminha de forma legítima na fé, a igreja confirma também. Mas quando ela começa a se desviar da doutrina, da prática, da comunhão, dos valores, dos princípios, então a própria igreja tem autoridade para deixar de confirmar. Olha, até aqui nós confirmávamos a profissão de fé dessa pessoa, mas daqui para frente não podemos mais confirmar. Então a igreja pode ligar na terra, mas pode também desligar na terra. E se ela ligar na terra, liga no céu. Se ela desligar na terra, desliga no céu. Volta lá em Mateus 18, porque talvez eu estou falando de um texto que você não está muito familiarizado. Estávamos em Mateus 20. Se você voltar alguns capítulos, nós vamos ler de novo Mateus 18, que vai dizer, no versículo 15, você já leu esse texto aqui na semana passada, vamos ler novamente. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto a quem? A igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí sim, irmãos, olha aqui, depois que a igreja dá a oportunidade da pessoa se arrepender, e a pessoa diz, não vou me arrepender, não vou ouvir o conselho, a correção da igreja, o que a igreja deve fazer? Considere-o como gentio e publicano. Então a igreja vai deixar de confirmar a profissão de fé e vai considerar essa pessoa o quê? Não cristã. Continua o texto. 18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra, tá vendo? Não está falando de oração. Está falando da autoridade da igreja de ligar na terra e vai ser ligado nos céus. Ligado na terra o que, irmãos? A permanência de alguém no corpo de Cristo. A igreja confirma a nossa fé. É por isso que eu tenho que estar na igreja. É por isso que eu tenho que ter liderança sobre minha vida. É por isso que desigrejado não existe. É por isso que não dá para viver uma vida cristã na carreira solo. É por isso que não dá para se isolar na vida cristã. Tem que se expor. Tem que viver comunidade. Tem que ter sobre a sua vida ali a supervisão de irmãos na fé. Tem que prestar contas, irmão. Não dá para passar a semana inteira e entrar na igreja, ficar no último banco, lá no finalzinho, no cantinho, e se esconder. E depois, quando terminar o culto, sair de fininho. Isso não é viver igreja. Isso é você ir ao teatro. Isso é você ir ao cinema. Isso é você ir para um lugar de entretenimento. Mas no corpo de Cristo há um compromisso. Então a igreja local, ela liga na terra e é ligada no céu. Ela desliga na terra e é desligado no céu. Há uma autoridade sobre a igreja. Pastor pode desligar na terra alguém? Não está falando que é o pastor. Pastor não disciplina ninguém. Pastor não exclui ninguém. Pastor não manda ninguém para fora. Pastor não chota ninguém. Pastor não... Não! Quem que tem autoridade para dizer, irmão, você não é mais cristão? É um indivíduo ou a igreja? A igreja. Continua o texto. Em verdade lhes digo que, versículo 19, se 2 de vocês, então para ter igreja não dá para ser um só. Tem que ser quantos pelo menos? 2, irmão. 2. Não dá para ser cristão sozinho. Repete comigo assim. Não dá para viver... Perdão, irmãos. Eu acabei de falar a frase, não dá para ser cristão sozinho, mas pensei em pedir para você falar, não dá para viver a vida cristã sozinho. Então vamos falar, não dá para ser cristão e para viver a vida cristã sozinho. Eu juntei tudo. Versículo 19 ainda. Se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Aqui parece que é oração, porque está falando de pedir, né? Mas não é. Você não pode isolar um versículo do seu contexto. O contexto está falando da disciplina da igreja. Está falando de como um irmão pecou contra o outro, como que isso resolve. Primeiro no particular. Se alguém errar com você, pecar com você, você não tem que pegar e falar assim, pastor, eu quero um microfone aqui para contar um testemunho. Fulano pecou contra mim. Não pode fazer isso.
Você tem que ir no particular. Isso é sabedoria bíblica. Tentou resolver, resolveu, morreu a disciplina ali. Morreu não, né? A palavra dura. Acabou a disciplina ali. Está corrigido o problema. Esse irmão é cristão porque ele se arrependeu. Talvez a pessoa encontrou uma dificuldade. Traz 2 ou 3 testemunhos. Traz mais um. Você e mais um já são 2. Traz mais 2. Você e mais 2 são 3. Com esse depoimento já é o bastante para tratar aquela questão. Resolveu? Acabou a disciplina. Não, mas a pessoa não quer se arrepender. Então leva à igreja. Eu até falei quando preguei sobre disciplina aqui nas marcas de emagrecer saudável. Quando eu preguei sobre disciplina, eu falei: vamos colocar no meio aí, entre o 2 ou 3 da igreja, a liderança. E não é errado não, irmão. Ó, falei com 2 ou 3, não resolveu. Vamos levar o pastor. Vamos lá, vamos no gabinete. Os 2 ou 3 vêm comigo no gabinete, vamos conversar. Não resolveu? O próprio pastor vai levar para a assembleia. E nós já vamos apresentar para a assembleia a situação com desejo que a pessoa naquele momento se arrependa. Porque se diante da assembleia a pessoa se arrepender, está resolvido. O nosso desejo na disciplina não é excluir, é o quê? Restaurar, irmãos. Amém ou não? A disciplina é ato de amor. Já falamos disso aqui. Então, quando nós tratamos o pecado no nosso meio, é para quê? Para que haja arrependimento. E digo para você, até pecado grave, se a pessoa manifestar arrependimento e demonstrar isso na caminhada com a igreja precisa perdoar. Amém? Mas se a pessoa chegar nesse último estágio, não quiser se arrepender, aí com muita dor no coração, com tristeza, com lágrimas, não com alegria, não com sede de vingança, nós vamos infelizmente excomungar, tirar da comunhão. Não é tirar da igreja presencial, mas o que? Não mais reconhecer a profissão de fé dessa pessoa, e na ceia do Senhor ela será convidada a não participar. Porque a ceia do Senhor, irmãos, é um ato de supervisão do discipulado cristão. É a oportunidade que nós temos de celebrar a comunhão com Cristo e com o seu povo. E como que alguém que está em litígio, em pecado, não confessado, nem arrependido, vai participar do corpo e do sangue do Senhor que foi derramado pelo nosso pecado? Aí nós temos igreja que diz assim: qualquer um pode tomar ceia. Mas qualquer um pode tomar ceia sem entender o que é o corpo de Cristo, sem entender pelo que aconteceu aquilo ali. Nós estamos esvaziando o valor da ceia no coração dessa pessoa. Ela vai entender então que a igreja é um clube. E esse é o problema, irmão. Tem gente que está achando que a igreja é um lugar para você se associar como um clube. E tem gente que pensa que o dízimo é a mensalidade. Já falei isso também aqui, né? E tem gente, olha, eu lembro de uma história, lembrei aqui agora, veio do trono da glória. Eu já rodei aí, né, irmãos? Já fui de algumas denominações. E tem uma denominação histórica que é a metodista. Que lá, aqui é a assembleia. Lá na metodista era o concílio, é a mesma coisa. E aí, meu irmão, com a assembleia aqui é bênção, mas o concílio lá era treva. Não tem o Vale de Josafá? Aqui na nossa igreja, graças a Deus, aleluia, que seja sempre assim. A assembleia nossa é Vale de Bênção, lá de Josafá. Mas lá nessa igreja metodista era Vale de Tribulação, irmãos. Era antes da vitória de Josafá. Teve um irmão que ele pediu a palavra e falou assim: eu quero falar e eu quero votar. Ele não ia à igreja há 3 meses. E outra coisa curiosa, o povo se vestia, parecia que era noite de gala, manhã de gala, né? Aquela de manhã. De repente esse irmão falou assim: ó, vim votar hoje porque eu dou o dízimo. 3 meses sem a igreja, irmão. Ou seja, não tem comunhão, não tem amizade com ninguém, o pastor não sabe nem como é que tá, mas ele, porque achou que depois estava na conta da igreja o dinheiro do dízimo, então ele tinha direitos. Isso é igreja? Não, irmão. Isso numa associação voluntária, num clube que tem mensalidade, tudo bem. Aí você vai lá na assembleia do clube, aí você vota lá mudanças. Na igreja, não. O Jonathan Lima vai dizer assim, ao abrir a Bíblia: pare de procurar elementos que caracterizam um clube com seus membros voluntários. A igreja não é isso. Procure na Bíblia a imagem de um Senhor
e indivíduos de seu povo unidos entre si. Procure também outras formas de unidade, irmãos e irmãs em uma família, ramos em uma vinha. O que é a igreja? A igreja é uma família. Paulo vai dizer como proceder, Timóteo, na igreja, que é a família de Deus. A igreja é uma família. Nós somos o que, irmãos? Nós somos, diga, irmãos. Olha para o lado. Essa pessoa que está do seu lado aí, ó, é sua irmã, é seu irmão. Nós somos ramos de uma vinha, ou seja, nós pertencemos a um todo. A vinha é o Senhor Jesus. Nós somos parte do seu corpo. Amém, irmãos? Então a igreja não é clube, a igreja é uma embaixada. Nós explicamos a embaixada semana passada. Eu recomendo você a ouvir, porque essa ilustração é muito boa, mas o meu tempo já não dá mais para retomar isso. Mas só para você ter uma ideia, a embaixada é o seguinte: você está numa terra estrangeira com o teu passaporte. O teu passaporte te dá direitos naquela terra. Se ele vencer, você não pode sozinho renovar o seu passaporte. Você tem que ir na embaixada do seu país, naquela terra. E lá na embaixada, alguém representante da embaixada vai carimbar e vai renovar o seu passaporte. Você vai continuar tendo direitos ali. Se você não resolver isso, você pode ser deportado. Você pode ser convidado a se retirar do país. Então a igreja, ela é a embaixada do reino. Então ela te dá o carimbo do teu passaporte como cristão. Ela fala assim, ó, você tem direitos, você tem privilégios, você tem responsabilidades. E ela pode também dizer, fulano, ó, por exemplo, alguém não quer mais servir, não quer mais submeter à igreja. Aí a pessoa fala assim, não, eu agora estou numa outra vida, estou com 3 casamentos, estou com um monte de negócio ilícito, e não quero mais ser cristão, mas eu também não quero passar pelo constrangimento de passar por uma excomunhão, né? Exclusão, que palavra dura, né? Hoje em dia as igrejas têm que ter cuidado com a palavra exclusão, que isso pode dar processo. Aí tem que falar, não, a gente vai desligar do rol de membros, tá? Que seja. Aí a pessoa fala assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu mesmo vou mandar uma carta dizendo assim, não sou mais cristão, então não tenho mais compromisso com essa igreja local, tá? Eu estou me removendo aqui do rol de membro. Ninguém tem esse direito. É a igreja que tem autoridade para desligar, irmão. Quem desliga na terra é a igreja. Então a pessoa não pode mandar tua carta, não vai valer de nada. A igreja vai fazer assembleia e vai proceder com a excomunhão, pelo fato de você não se arrepender do pecado e não ter mais comunhão com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Isso é importante? Muito, irmãos. Porque a falta de uma noção bíblica de membresia faz com que as pessoas tenham uma relação com a igreja superficial, se não distorcida do que é a verdade da palavra revelada. Nossa relação precisa ser muito mais profunda com o povo de Deus. Deixa eu caminhar aqui para encerrar. Jonathan Lima vai dizer assim, a igreja local guarda a boa reputação de Cristo, separando os que professam de forma verdadeira a fé dos que professam falsamente a fé. A igreja local permite que o mundo olhe através das telas do povo de Deus e veja um quadro autêntico da santidade e do amor de Deus e não uma falsificação. Nós, quando entramos na igreja local, assumimos uma responsabilidade de não apenas crer, mas também viver. Amém ou não? Nosso compromisso não é apenas verbal, mas também prático. Nós temos que nos amar uns aos outros. Nós temos que servir uns aos outros. Você viu o texto de Mateus 20? Vai lá para o texto de novo. Versículo 26. O governo tem autoridade, o governo civil tem autoridade e impõe de cima para baixo. A igreja não, a igreja faz assim, ó. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Como que a autoridade da igreja é exercida? Através da doação de mim a você, em amor. Como que um pastor lidera uma igreja? Se entregando a ela por amor. Como que uma igreja vive a autoridade bíblica? Através da doação em amor. O Estado tem espada para punir, para prender, para enfrentar criminoso. O Estado pode fazer isso. Quem não pode fazer é a igreja. Nós não poderíamos permitir aqui nenhuma expressão de violência, de ódio,
de ira, de divisão, de conflito. Irmão, falando nesses concílios lá dessa metodista, irmão, eu tenho gratidão, casei na igreja metodista, eu não estou aqui para falar mal da metodista não, tá? Cara, tô gravando a mensagem aqui, ó. Carinho, irmãos da Metodista Padre Miguel, beijo, amo vocês. Encontrei com eles no aniversário da Márcia, abracei o povo, foi uma benção, irmãos. Eu não tô aqui para queimar a igreja nenhuma não, tá bom, irmão? Tô falando de história. Mas isso aqui que eu tô contando que aconteceu lá, acontece muito em Batista também, tá? Já ouvi falar de várias assembleias que são, né, históricas, não é não, irmão? Lá aconteceu uma que, Deus me livre, o irmão levantou e tentou dar um soco no pastor, irmão. O pastor teve que dar um golpe de uma esquiva de Bruce Lee, Jack Chan, assim. O Matrix, né? Keanu Reeves, né? Meu irmão. E acabei de me lembrar de uma igreja amiga, que eu não vou dizer quem é, mas é batista, que aconteceu ano passado, tá? Uns probleminha lá, um amigo meu foi pregar lá. Quando chegou lá, encontrou dois irmãos. Uns era... A igreja estava dividida no meio. Aí uns eram a favor do líder lá e o outro não era, entendeu? Aí estavam os dois discutindo, né? O time a favor, o time contra, lado A, lado B. Parece até baile funk, né? Anos 90. Aí quem é da antiga sabe o que eu estou falando. Aí, ó, daqui a pouco os irmãos começaram a gritar um com o outro, daqui a pouco começou a empurrar um ao outro. Dentro da igreja, irmão. Aleluia! Amém, irmão? Já imaginou isso aqui? Tá repreendido em nome de Jesus, irmão. Aqui não é lugar de violência, aqui não é lugar de divisão, aqui não é lugar de ódio, aqui não é lugar de grito, aqui não é lugar de estresse. Pensei em uma coisa que agora não posso falar. Nem tudo que eu penso eu falo, né, irmão? Amém? É prudente ou não? Irmão, tem que ter sabedoria. Mas o Jonathan Lima vai dizer, está acabando meu tempo, os cristãos não se associam às igrejas, os cristãos se submetem à igreja. Você não está aqui associado, você não está aqui assinando um pacote promocional, 6 meses, entendeu? Não existe isso. Você vem para cá para se submeter. Você vem para cá para servir. Você vem para cá para ser conduzido, guiado como uma ovelha por pastores. Vamos lá. Eu quero trazer apenas mais 2 pontos para a gente poder encerrar, fazer a aplicação e encerrar. Os não cristãos podem até olhar a igreja, enxergar a igreja como uma associação voluntária. Mas não é saudável para nenhum cristão ter uma relação com a igreja como se fosse uma relação comercial. Infelizmente, irmãos, algumas igrejas estão entrando nessa onda de crescimento desordenado, sem submeter ao Espírito e à palavra. E aí você tem aquelas igrejas que parecem, né, empresas. Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Aí pensa muito no conforto, pensa muito que a pessoa tem que chegar e ter a melhor experiência sensorial. Aí tem que ter aquele fundo do pad. O Jonathan não faz isso aqui, tem que fazer mais isso aqui, Jonathan. Você não tem aquele pad, é lá menor, é o worship, é lá menor. Aí já dá um clima, aí tem uma ambiência, né? Aí tem gente que não adora se não tiver essa ambiência. Tem gente que vem para a igreja e fala assim, se não for um hino que eu gosto, então eu não vou ficar nessa igreja, porque não canta... Tem uns que são assim, ó, não canta cantor cristão, então eu vou embora. Esse povo tá tudo desviado, canta essa música carnal. E tem o contrário, né? Cantor cristão, essa música velha, essa coisa passada, tradicional, gente, coisa fria. Quem tá certo? Para mim tá todo mundo errado. Tanto que a gente faz diferente aqui. Irmão, aqui é o lugar de você se entregar, aqui é o lugar de você servir. O jovem, atenção jovem, você tem que aprender cada vez mais a apreciar o cantor cristão. E você idoso, atenção idoso, você tem que aprender a apreciar as canções que Deus tem dado nesse tempo. Dá para você que é idoso adorar cantando essa música que vai cantar essa noite? Quem é esse? Vamos cantar hoje à noite. Quem é esse? Quem é esse? Aí tá o idoso, quem é esse quem? Você idoso pode cantar. Quem é esse que era sem pecado e não... Eu nem sei cantar direito, tá? Mas a gente aprendeu hoje direitinho. Diego ensaiou. E o jovem também. Castelo Forte é uma bênção, irmão. Castelo Forte é o nosso. Irmãos, quem vem se submeter não chega aqui como se fosse cliente, entendeu o que eu tô falando? Esse é o ponto. Você não é cliente, você não está aqui para ser agradado.
Não tem que ser a música que você gosta toda hora. Não tem que ser do teu jeito, entendeu? Tem que ser do nosso jeito. Para isso Deus dá liderança, para guiar o povo. Amém, igreja? Você recebe essa palavra mesmo? Amém? Tá bom. Quando você escolhe Cristo, você está escolhendo uma pessoa que tem um corpo místico, que se chama igreja. Não dá para se unir a Cristo sem se unir ao seu povo, ao seu corpo. Escolheu Deus Pai, escolheu a família toda. Escolheu Deus Filho, Deus Espírito e a sua família. Jesus tem um monte de irmão. Ele falou assim, ó, batendo lá na porta assim, estava lotado assim, estava pregando. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que ele falou? Minha mãe, meus irmãos, minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. Você faz a vontade do Pai? Então diga assim, você é irmão dele. Fala assim, eu sou irmão de Jesus. Não dá para se unir a Jesus e não se unir à família de Jesus. Qual é a família de Jesus? A igreja. E um outro ponto importante é que as igrejas são uma ameaça internacional e nacional. Vai dizer para mim, eu vou te contar uma história rápida aqui. Tem um homem que um pai da igreja chamado Eusébio contou a história dele no ano 170 depois de Cristo, 170, chamado Sanctus. E ele foi torturado e morto. E na tortura do Império Romano, ele declarou apenas uma frase. Perguntavam para ele assim, qual é a sua nacionalidade? Quem é o seu pai? Quem são seus irmãos? E ele falava só uma coisa, eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E ele sofreu uma série de violências. Ele não falou local de nascimento, nacionalidade, não falou o nome dele, não falou nada, só falava isso. Meus irmãos, quando você tem esse contexto de perseguição, diz para mim, uma pessoa como Sanctus, você acha que ele era um associado da igreja? Você acha que ele era uma pessoa que tratava a igreja como um clube? Que ele ia quando ele queria? Que ele fazia o que ele queria? Não, irmão. Ele, por conta de ser igreja, foi morto. Por conta do evangelho que pregava. Eles foram batizados na igreja e o império passou a perseguir. Vai lá na Coreia do Norte, fala para um crente lá que é batizado, um coreano que é batizado e que está sofrendo perseguição do Estado, fala para ele que ele está lá num clube, numa associação voluntária. O Estado, quando ele percebe que a igreja está em conflito com a sua autoridade de espada, ele se equivoca. A igreja não tem espada, a igreja não pode ferir, punir, não pode fazer nada disso. Agora, o Estado tem que considerar uma ameaça à igreja quando ela realmente se submete a Cristo, muitas vezes contra a submissão que é exigida pelo Estado. Irmão, crente não se associa com aborto. Crente não entra nessas histórias aí de casamento gay. Pastor não pode celebrar casamento gay. Igreja não pode assinar embaixo um aborto. O Estado está querendo aprovar já. Já está avançando com isso nas leis. Se a lei aprovar casamento homossexual e obrigar a igreja evangélica a casar, irmãos, já pode começar um novo processo de sucessão pastoral, porque eu vou para a cadeia. Procura outro pastor, porque eu não vou nunca celebrar casamento gay. Eu nunca vou incentivar uma jovem ou uma mulher que se precipitou. Eu nunca vou incentivar para que ela aborte. Mesmo se ela sofrer violência, eu vou orar com ela, eu vou chorar com ela, eu vou estar do lado dela, mas eu vou fazer o possível para que ela não venha levar a esse nível do aborto. A igreja é a favor da vida, a igreja é a favor da Bíblia. O que governa a igreja é a Bíblia. Nós não podemos aceitar esses assuntos e outros. Então nós somos uma ameaça para o Brasil quando um governo quer ser contra a lei de Deus. Porque importa para nós obedecer a lei de Deus mais do que a lei dos homens. Se a lei dos homens concorda com a lei de Deus, vamos obedecer. Mas se está fora da lei de Deus, não vamos obedecer. Esse é o limite da autoridade do Estado. O limite da autoridade do Estado é a autoridade de Deus. E a igreja também.
tem a sua autoridade limitada, e está aqui o limite, a palavra. Irmãos, a perseguição vem justamente quando a igreja permanece fiel. E a verdade é que Deus tem levantado em cada ponto desse mundo luzeiros, lâmpadas, pontos de luz que estão fazendo esse mundo ser iluminado em todo o planeta. Assim é a igreja, como uma estrela que ilumina o céu. Algumas perguntas para aplicação para a gente poder orar. Dentro do que nós falamos aqui, a pergunta que fica para o teu coração e para o meu: você está submisso à igreja local ou você é um filiado à igreja local? Segunda pergunta, para a gente pensar aqui e orar: à luz do Evangelho, qual o nível de comprometimento que você tem com Jesus e com o seu povo? E por último, sua caminhada cristã garante que a sua profissão de fé é verdadeira ou ela é falsa? Nós cristãos precisamos examinar nós mesmos o tempo inteiro. O autoexame é feito o tempo todo. Vai tomar ceia logo mais? Faça autoexame. Foi até perguntado aqui semana passada, né? Não, mas não diz a Bíblia para fazer autoexame? Tem que fazer autoexame. Mas, irmãos, a igreja tem autoridade sobre cada membro. Nenhum membro tem autorização para viver desgarrado do rebanho, para não se expor ao discipulado. A gente fala para a pessoa assim: meu irmão, você está começando a dar sinais de desânimo, esfriamento na fé, você não está lendo a Bíblia, você não está participando das coisas da igreja, você não está vindo para a escola bíblica, você não está vindo para os cultos. Meu irmão, isso é um problema para você, deixa eu te ajudar. E a pessoa fala assim: não precisa não, estou bem. Não, estou bem. Aí falta a igreja, aí não se envolve com nada na igreja, aí está rolando o culto, a pessoa não está nem no culto, ou quando está, não está, né? Que dá para estar aqui sem estar aqui. Na hora da mensagem, celular. Na hora do louvor, todo mundo de pé, a pessoa sentada. Vamos orar, irmão, vamos ficar em pé. Irmão, se você não é idoso, se você não tem problema de saúde, você não tem direito de ficar sentado. Eu vou além. O culto começa a que horas? 8h30. Eu estou falando aqui, irmão, não estou apontando nada para ninguém, não. Estou falando vários exemplos de como uma pessoa às vezes não está se submetendo à igreja de Jesus. Não é a mim, não. Não sou eu, não vou fazer nada com você. Não tem nada a ver com isso. É você e Deus, mas a igreja tem que perceber. A igreja tem que perceber uma pessoa que não vem há um mês. Amém ou não? Um mês sem vir. Ninguém percebe, ninguém sente, ninguém sofre com isso. Aí a pessoa, por exemplo, o culto é 8h30. A pessoa chega 10 horas da manhã. À noite, o culto é 7 horas. A pessoa chega às 7h40. Que nível de compromisso que ela tem com o povo de Deus? A reunião é 7 horas, meu irmão. Tu está chegando na hora que você quer. Acaba o culto. Irmãos, a coisa mais saudável para uma igreja bíblica é acabar o culto, ter meia horinha. Sabe para quê? Bater papo ali fora. Você não vê esse irmão a semana toda e não vai ver a próxima semana. Se tem oportunidade, eu estou olhando na cara de vocês, estou ficando até preocupado. Calma, gente, é no amor, tá bom? Olha só, você vai ter uma semana pela frente, você não vai ver esse irmão. É a oportunidade que fala: meu irmão, sua semana como é que foi? Rapaz, eu trabalho. Rapaz, como é que tá a tua vida com Deus? Rapaz, Deus falou comigo essa semana. 10 minutinhos, irmão. Isso é um ganho para a semana toda. Mas tem crente que acha que não. É um associado do clube PIB do Mendanha. Acabou o culto, ó. De manhã, não, tem que fazer almoço. E de noite, janta. Você está vivendo um monte de coisa, só não está vivendo uma coisa, irmão: igreja. Amém ou não? Aí o que tem que se fer... Aí qual é o que tem que se exigir de você em amor? O que se exige de você em amor? Irmão, se arrepende. Irmão, se arrepender não é chorar. Se arrepender é mudar. Quem se arrepende?
quem para de continuar a prática do mal. Irmão, isso é ruim, isso é mal. Sair correndo é mal, se arrepende. Então para. Tem uma plaquinha aqui para mim, ó, seu tempo acabou. Então eu vou parar. Vamos ficar em pé. Tem um marido prudente, um pastor também é marido aqui no púlpito, né? Marido prudente. Você entendeu o que eu falei, não entendeu? Você entendeu o que eu falei? Vamos orar. Que Deus nos abençoe e nos faça viver membresia bíblica, onde irmãos mais maduros sabem quem são os irmãos menos maduros, e uns amam uns aos outros, cuidam uns dos outros. Disciplina não é para você ficar apontando, caçando as bruxas. Disciplina é para você amar, para você cuidar, para você ajudar. E é muito importante para uma igreja ter bem claro quem é e quem não é. Quem é membro e quem não é. É muito importante ter bem claro isso. Sabe para quê? Para que essas pessoas que são membros demonstrem o seu compromisso. Que não são, percebam que há necessidade de se assumir o compromisso. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,